hoje, dia 8 de maio, Jesus está voltando e quando ele vier, ele vai implantar um reino cheio de justiça, um reino cheio de paz, um reino cheio de alegria. A gente é burra, a gente não para pensar o tanto que esse reino vai ser alegre, vai ser uma alegria só. Entendeu? E nós temos estudado, são os pilares do reino de Deus, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Mas vai ter comida e bebida. Não, vai ter comida também. Não, o versículo fala que o reino de Deus não é só apenas isso. Tem o principal, que é a justiça, a paz e a alegria. Mas um banquetinho vai ter. Aliás, tem muitos provérbios que falam que é melhor você ficar roendo um pedaço de pão duro no canto da casa, onde tem sossego, do que viver numa casa que tem banquete, mas a mulher é um lixo, né? É rixosa. É melhor morar no campo do uma eirado tenda. do que junto à mulher rixosa. E engraçado. E tem muita gente que passa por isso. Mas crente gosta muito de comer, né? Onde tem crente tem comida. Tem muito pecado. Nossa. Muita glutonaria. Acho que eles, os crentes, incluem todos nós, por não beber, por não fumar, essas coisas, substitui por comida. Um pecado é o outro. Tem que pecar, tem que pecar. É uma compensação. Comer é um pecado mais leve. Depende do Se o grau prato for de 1,2 kg, comer não é pecado. A forma que você come. Na realidade, dentro até do nosso estudo lá do Lei versus Graça, eu ainda não citei esse versículo, mas vou citar, que ninguém se torne árbitro sobre vós outros a respeito desse tipo de questão. Isso é uma questão de consciência própria. Cada um. A questão é a saúde, né? Exatamente. A questão é individualidade. Você não trata o Joel, o Isaac e o Natan de maneira absolutamente igual. Inclusive, quando eu criava meus filhos eram menorzinhos, eu estabeleci esse princípio. A primeira vez que um falou assim, mas você deu um azul para ele, eu também vou querer. Eu falei, não, eu te dou um azul igualzinho dele. Mas o dia que eu tiver que dar varada nele, você também vai ganhar. Você quer? Já que é para ser tudo igual, né? Não, pode dar um azul só para ele. Cada um recebe um tipo de trato. Então a forma como Deus lida com cada um é absolutamente particular. E há uma diversidade, né? Sim. Ninguém é igual a ninguém. Por exemplo, por isso que Coríntios 12, 14 fala que no corpo há uma diversidade de membros. Sim. Né? Fígado trabalha de um jeito diferente do pâncreas, do músculo, do tecido, da retina. Cada um tem um metabolismo espiritual. Então, por exemplo, algo que para um o Espírito Santo nunca vai falar nada, para o outro fala. O Espírito Santo, por ser Deus, ele sabe que essa pessoa tem uma propensão à hipertensão arterial. Então já vou começar a dar o toque nele para maneirar no sal. E vai que se o Espírito Santo te fala, maneira no sal, e você fala, Espírito Santo, que aqui quem cuida sou eu, vou comer o sal o tanto que eu quiser, a pessoa peca por comer sal. Entendeu? Uma conversão em si não tem nada a ver. E isso é muito relativo. E o princípio lá de 1 Coríntios 11 sobre a ceia, eu acho que ele inclui tudo isso. É tudo fazer com decência e ordem. Lembra que em Coríntios tinham as pessoas que eram ricos e outros pobres. E já na ceia, os que eram ricos levavam aquele banquete de comida e tudo, e os pobres ficavam lá, né? Chupando o dedo. Aí tinha ceias dentro da ceia. Isso, né? Aí Paulo fala, olha gente, vocês não estão discernindo o corpo. Né? Aliás, o pessoal preocupa muito com essa questão de eu pequei ontem, hoje de manhã, eu não posso participar da ceia. Mas a única coisa que realmente te impugna, te traz problema em participar da ceia, é você não saber que a chata da Irlândia é tão irmã sua quanto o africano, quanto os neozelandeses. É o discernir o corpo, é perceber que todos nós sobre esse princípio eu concordo plenamente. Só não concordo com a chata da Irlândia, porque ela não é chata. Ela é bem legal. Não, Carlos, e também o pecado não é o problema é a pessoa não aceitar que já foi perdoado. Porque a pessoa fica lá em culpa e condenação e não participa da porque não entende que mas esse é o discernimento. Porque a única coisa que atrapalha a participação da ceia, que pode te trazer doença ou morte, é o fato de você não saber que você é um com quem está comendo a ceia junto com você. É o discernir o corpo. E esse para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós podemos fazer qualquer coisa.
Mas quando alguém... Não, nós somos os nascidos, nós somos os únicos que podemos fazer qualquer coisa. Se eu posso ir no Mineirão, posso ir no estádio, posso ir ali no tal lugar, posso. Mas às vezes não me convém. Mas se o irmão vai escandalar o irmão, aí eu, por causa da consciência do irmão, eu já não vou. É a questão Bem, da liberdade limitada. E só voltando na questão de, por exemplo, de saúde, né? De alimentação e tudo, ou o que você bebe, ou o que você fuma, ou o que você cheira, né? Pastor Lucinho cheira a Bíblia, né? Não, eu tô querendo dizer assim, que tem coisas que a gente já sabe que faz mal à saúde. Podendo ou não, sendo lícito ou não sendo lícito, a gente já sabe que faz mal à saúde. A partir do momento que você toma a decisão de fazer aquilo que vai fazer mal para a sua saúde, o seu pecado nem é a coisa em si, é o agravo que você está trazendo para o seu organismo, que é o templo do Espírito Santo. É a sua relação com o Espírito Santo. E é bem pessoal, né? De repente um copo de cachaça é melhor do que um copo de Coca-Cola com mentos. Que vai corroer o estômago, né? Que vai acabar com o estômago. E essa questão de individualidade, de Tudo isso para adversidade. comida, se você foi tocar no assunto. E a questão da diversidade, é o seguinte, por exemplo, você falou, o Espírito Santo ele tem a liberdade de trabalhar em nós diferente uns dos outros. Por exemplo, Isaac, Joel e Natan. Os três são diferentes uns dos outros. Não tem jeito. Eu não tenho jeito de tratar Isaac igual eu trato Joel. E Natan, eu trato cada um deles diferente. Não dá certo. Não dá certo. O Isaac é mais obediente, mais cabeça, mais tranquilo. O Joel é meio espoleto, o Natan já é meio, entendeu? É diferente uns dos outros. Sim. Não tem como. Imagina Deus que tem esse tanto de filho que ele tem. Pois é. Só aqui em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo, em todas as Mas os épocas. três são obedientes, mas São os cada um três tem obedientes. uma forma de atender à obediência. Não, igual Entendeu? todos os nascidos de novo são obedientes. Porque nós temos o espírito de obediência. A Você forma de nasceu novo. atender, A forma de A atender. prontidão é que é diferente. E aí, por exemplo, por isso que às vezes o mesmo versículo fala comigo de um jeito e fala com você de outra forma. Então, é essa intensidade da palavra de Deus que o Espírito Santo usa no dia a dia em nossas E o vidas. jeito que fala comigo não é mais espiritual do que fala. Exatamente. Porque às vezes a pessoa se acha mais, né? Ontem eu entendi a palavra. Aí é bom nem mexer na ceia, porque Mas se tem você se gente acha que mais. se acha, né? Então vamos lá, nosso assunto é alegria. Eu vou descontar 8 minutos. Ai, Eu vou ai. falar assim, vou passar 8. Parece que Então nós temos, até parece que ele um tem esses pretexto. limites, até parece. Pô, tô aprendendo com o pastor. Ai, ai. Aí é. Eu acho que nós precisamos conversar sobre escola dominical, viu? Porque. Falei, a graça está rendendo. Pois é porque nós temos um horário e ele está empurrando com a barriga Nós toda. vimos que o conceito. Ele já mudou de assunto. A alegria lá no Velho Testamento a gente percebe que é esfuziante. Né? Até o sol rachar, até a terra tremer, até escutar lá de longe. Lembra de todos os versículos que nós vimos aqui. Exagerada a alegria do judeu. Imagina quando ele vir o Messias sentado no trono de glória, Davi do lado, nós ao redor e aquilo tudo de bom acontecendo. É aí que o pessoal vai subir em cima da mesa e dançar mesmo, né? Como é que é a musiquinha que a gente pôs lá no trabalho? Naguila, né? Como é que é? Naguila Rafa, né? Naguila Rava. Eu vou cantar domingo no culto, durante a pregação. Não, mas ele tá falando isso, mas ele tá entusiasmando. Já tem umas 3 pregações que ele canta já, que ele arrisca. Tá arriscando. Mas de repente. Porque se não arriscar, né? Ele tem um tom próprio, que às vezes ele vai, continua, gente, não dá pra gente conseguir o tom dele, mas ele continua no tom dele sem errar, né? Legal. Mas então, estamos vendo então que no grego, é a página 3, viu gente? Página 3, tópico, o significado da palavra alegria no Novo Testamento. Que porta, eu tô nessa mesmo. Na minha Eu tenho de 36. achar aqui. Para quem tem, Página 3. para quem está com a leitura digitada no percentual 23 do texto. 23. Lá na Deadline é a página A minha 834. página O meu não tem 36. página. Mas no grego É o um termo. 36 do capítulo 4. No termo grego para alegria Ih, eu tô na é postinha de cara, casa. cara, Nossa, que significa deleite, felicidade. Esta palavra se deriva de uma outra palavra grega, kairo, que significa regozijo. Regozijo todas as duas palavras falam de uma alegria mais acentuada, né? Regozijo.
Ninguém regozija assim, né? Regozijo não Só quando é. tá muito cansado. É uma agora, coisa não. mais intensa. E o interessante, eu até evitei de entrar nesse jogo de palavras que eu estou entrando aqui agora, no dia que o Norman estava aqui, que ia ficar difícil. É interessante que cada risada ela significa uma coisa, um tipo de coisa. O tipo da risada, por exemplo, a Elaine, minha esposa, os meus filhos já sabem as risadas dela, com cada uma risada dela. Ela tem uma risada falsa. Ela ri. Exato. Tem sua mãe. tem aquela risada irônica, né? Eles falam que eu tenho uma risada que pra eles parece que é a minha risada falsa, que eu tenho várias. E que tem uma que eu falo, o que é isso, gente? Eles falam que no dia que eu dei... Mas nós estamos falando da alegria intensa. Verdadeira! Nós estamos falando do regozijo. E o interessante é que a palavra Cairo nos lembra, nos remete ao nome da capital do Egito. Cairo. É Cairo. Lembra, todo mundo parente ali, né? Todo mundo vizinho. Egípcio, Israel, Grécia, todo mundo ali ao redor do Mediterrâneo. Nós estamos na alegria, né? Nossa, é alegria. Que Deus Não vai ter gargalhou. cordões. Eu não tô achando Amor, aqui. Aqui, ó, o significado da palavra alegria no Novo Testamento. Ou Eu acho que eu tô na postinha errada. É na apostila 4, Isaac, que ele mandou do último e-mail. E Vou entrar no e-mail aqui de novo. no árabe, Cairo é Al-Caíra, Nossa! Que seria o Cairo. que significa... Não, tudo no árabe tem al, né? Al é o artigo definido múltiplo, né? Ele é artigo definido masculino singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural. O, a, os, as, é tudo al. Né? No hebraico é o el. Mas E aqui... no espanhol também, né? Não, só masculino. No espanhol tem los, né? Tem É. variações. Mas no árabe é tudo al. Al lá, al caíra, no caso aqui é al caíra, que significa o forte. O forte. E isso nos traz à memória a ideia de que a alegria do Senhor é que nos torna fortes. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Neemias 8:10. Observa como que como existe um étimo comum. Étimo é origem, né? Como a coisa tem uma origem comum ali naquelas culturas, ali naquela região do globo, né? Grécia, a Palestina, os povos palestínicos, inclusive Israel, e o Egito. Tudo tem um étimo comum. Alegria, regozijo, Cairo, cara, forte, Al-Caíra, tudo força e alegria associada. Lembra que lá numa das primeiras aulas de alegria a gente falou que fortalece os ossos? Se você tem uma constituição óssea forte, o resto tudo está forte. Não sei se vocês sabem, mas isso eu até aprendi com uma pessoa que frequentava um acupunturista, o cara que fica enfiando a agulhinha lá, você já falou em acupuntura, né? Aquela técnica chinesa de manutenção da saúde. Um dos principais pontos que é foco do tratamento dos orientais é exatamente a coluna. Se a coluna está bem, a coluna vertebral, ela está sadia, ela está saudável, o resto tudo funciona bem também. Tudo tem uma centralização nervosa, tudo ramifica nervosamente para a coluna. Por causa da questão da medula, a medula liga lá, né, o hipotálamo, o cérebro comanda tudo. Então o braço do cérebro é a coluna, que faz parte do sistema ósseo, são vértebras. Então, lembra que a gente leu vários versículos sobre a alegria, a tristeza, afetando os ossos, afetando a saúde, afetando a alma, e etc. Tudo isso está na conceituação, no étimo lá oriental. Alegria e força e a saúde somática estão tudo muito juntinho. Tudo muito juntinho. E não foi de bobeira que o Espírito Santo usou o Neemias para escrever que a alegria do Senhor é a nossa força. Tanto é que existem os palhaços que vão no hospital de pessoas que têm problemas terminais, câncer, aquelas crianças carequinhas com problemas de câncer, a sobrevida aumenta.
com o riso, com a alegria, em vez da pessoa ficar olhando lá pro teto, lá, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. E ri, o palhaço, lá estoura o balão, joga confete, não sei o quê. Hoje morreu, faz palhaçada hoje e isso aumenta a resistência imunológica, a sobrevida, a expectativa de vida. Fortalece. A alegria fortalece. Hoje morreu o Jair Rodrigues. Eu fiquei sabendo. Deixa eu pra lá, vem pra cá, tudo bem, eu não estou fazendo nada e você também. E ele é muito assim, palhação. No último show dele, ele plantou até bananeira, de 75 anos, no palco, entendeu? Às vezes eu pastor então. E ele não aparentava aquela idade. Esse bom humor dele, né? A alegria realmente fortalece, Neemias 8:10. E se for a alegria do Senhor, então, hein? Se a alegria já fortalece, imagina a alegria que vem do Senhor. Aí que o trem fica bom mesmo. Ó, tutano. Alegria e força estão diretamente relacionados. Aí é que muito crente pangua. Como tem crente triste, né? Como tem crente taciturno. Como tem crente mucambúzio. Não tem? Aliás, até uns 40, 30 anos atrás, ser crente era sinônimo de ser triste. De ser calado. Sério? De ser fúnebre. Lembra? O pessoal via crente, nossa, cruz credo, aquele pessoal do livro da capa preta, esquisito. Todo mundo, os crentes eram muito isolados. Eles passavam no domingo com a Bíblia embaixo do braço, parecia que estava indo enterrar a mãe. Era aquela coisa fúnebre. Era proibido bater palma nas igrejas. Aí que explodiu essa questão. Agora os jovens canta, faz mocha, faz ola, vai no Mineirinho, vai no Mineirão, enche, blá blá blá. As músicas estão tudo alegres, os crentes hoje estão tudo assanhados. Mas é lógico, tem a espiritualidade, a alegria que é do Espírito, tem uma alegria aí que também acaba se infiltrando no meio, né? Mas não é o mérito da questão. A questão é que Satanás, ele sabe disso. Ele sabe que o crente alegre é mais difícil de combater do que o crente preocupado, do que o crente afundado em problemas. Do que o crente que, ao invés de estar olhando para o autor e consumador da sua fé, está olhando para as contas, está olhando para o câncer, está olhando para o problema. Ele está ganhando a guerra. Pois é. Classifica essa. Essa que é a risada, não. Isso o ponto que eu queria chegar é a nossa alma, o nosso humor, eu vou dizer assim, que o humor é uma das câmaras da alma, né? O nosso humor é um campo de batalha. É um campo de batalha. O Espírito Santo quer que você tome uma chicotada e ria. Igual eu citei o Paulo aqui lá na questão lá em Filipos, se não me engano. Satanás não, Satanás quer que você fique triste mesmo na melhor hora. E Tiago também fala, tende por alegria passar por motivo de toda a alegria. Não é nem alguma parte da alegria, é toda. Então, por isso que eu falei que a questão do fundo do poço é real para os filhos. Não, o fundo do poço é a melhor coisa que existe. Aliás, a gente parece estar no mesmo espírito. Não, porque você está falando aí que pregou isso. Hoje um dos nossos papos de vir para cá foi isso. Que como Deus gosta de jogar, não eu não estou falando no mau sentido, não, no bom sentido. Como Deus, não é sádico, é sábio, né? Como Deus usa a doença, a falta de dinheiro, o assunto era até dinheiro, né? Ele está fazendo um estudo sobre dinheiro. Como Deus usa essas coisas para gerar circunstância de crescimento, de aprimoramento, de desenvolvimento. Ou seja, o fundo do poço. Melhor coisa que tem é o fundo do poço. Aliás, eu achei até estranho outro dia, tem uma igreja mega pentecostal na galera. Poucas casas de distância outro dia. Aí eu e a Lulu chegamos a ficar escandalizados. O pastor gritando em alto tom lá, pedindo para o Senhor abrir as portas do inferno para vir contra aquela igreja. Nossa, mano, que atrevimento espiritual, né? Fala, chamando o capeta, vem, abre a porta do inferno, Senhor. Nós queremos enfrentar o inferno. Então vai com Deus, né? Porque sem ele, o inferno nosso de cada dia já tá bom. Não precisa pedir mais não. Porque se pedir, manda. Não, toda oração
você dirige para o Senhor, ele vai acabar respondendo de uma maneira ou de outra, né? Mas se eles Fica estão se como sentindo... você disse, que eu sempre me lembro, protocolizar. Tá na fila. Existe o então toma, né? É. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez-lhes definhar a alma. Né, a carne lá que o pessoal comeu no deserto. Você ia falar alguma coisa? Pode prosseguir. Não, pode prosseguir. Então, a alegria, o inimigo ataca a nossa força quando consegue tirar de nós a nossa alegria. Alegria e força vinculados. Né? Existe uma batalha no reino espiritual para destruir a nossa alegria. Eu coloquei a alegria aqui, uma mudaria até para o humor, né? O humor é um campo de batalha. Né? O estar triste ou não triste, né? Alegre ou não alegre. Um dado curioso é que o nome original da cidade do Cairo era, em egípcio, Kereoe. Nem sei se isso é tupi-guarani ou árabe, né? Que significa campo de batalha. Campo de batalha. Em referência à batalha ocorrida entre Horus e Sete. Isso faz parte lá do panteão de divindades lá do Egito, né? Nesse local. De forma semelhante, a alegria é um campo de batalha, em que o Espírito Santo e as forças das trevas lutam pelo nosso humor. A alma, né? O versículo de Neemias 8:10, lido em hebraico, nos oferece mais esclarecimentos sobre a importância da alegria na vida do salvo. Nele, no versículo de Neemias 8:10, a palavra hebraica para alegria é Shevá, que vem de Shadá, e que traz a ideia de união, pois se relaciona com Ahad, que significa unificar. Olha o link, olha os elos se unindo aí. Ou seja, a alegria é um campo de batalha espiritual, pois o salvo, quando está unido a Deus, exulta de alegria, ainda que em meio à tribulação. Se o inimigo consegue tirar a alegria do cristão, ele quebra a sua unidade com o Senhor. Aí ele deixa de estar alegre, consequentemente fraco, consequentemente vencido, consequentemente perdido no campo de batalha. Ter Shadá é estar ahad com Deus. Ou seja, ter alegria é estar unido a Deus. Então mais um conceito entrou aí, união. Provérbios fala que um rosto alegre, um coração alegre aformoseia o rosto. E um coração triste o abate. Exatamente. Então, um coração alegre. A gente nota, né? Você bate o olho no cara, assim você sabe. Aliás, até espiritualmente falando. O homem que está verdadeiramente ahad com Deus, unido, engraçado. Qual o filho do Jacó que chamava união, hein? Me pescou isso aqui agora. Acho que foi a Lia, quando ele teve esse menino, ele falou assim: agora esse marido vai ficar comigo. Simeão, tem que ver como é que é Simeão em hebraico. Simeão é união, unido. Mas Simeão é o primeiro. Não, Rubem é o primeiro. Rubem, sim. Porque quando ela teve o segundo, falou: não, agora eu fiz meu papel de mulher oriental, eu gerei o segundo, agora ele fica comigo. Né? Tem todo um contexto daquelas meninas lá, né? O homem que está verdadeiramente em união ahad com Deus possui alegria Shadá, porque tem a força de uma espada afiada, Shadá. Shadá. Agora outro conceito, a espada afiada, Shaddad. Por isso que eu não podia falar desses assuntos aqui com Norma. Como é que eu vou ficar falando de hebraico, grego, não sei o que aqui, já tinha a questão bilíngue, né? Em hebraico os termos união, ahad, e afiado, Shaddad, são semelhantes devido à ideia de que os dois lados da lâmina de uma espada se unem para formar uma ponta afiada. Já viu, né? Vai amolando os dois lados até formar o biquinho lá, né? A ponta afiada. Dessa maneira, vemos que o cristão que se une a Deus é afiado como a espada e forte na batalha, pois a alegria do Senhor é uma das suas armas de guerra. Tá vendo o tanto de coisa conectada? Isso é profundo, hein? Agora dá uma pregação até. Nossa! E se bobear, dá para buscar lá naquela passagem, dá para pregar de novo sobre o Davi sendo apedrejado. Mas é bom, eu gosto quando você repete as pregações, porque cada vez tem uma luz a mais. É verdade.
É um bom pensamento. Então nós já temos aí unidos força, alegria, campo de batalha, união, unidade, união, espada afiada, arma de guerra, isso é tudo dentro de um étimo. Tudo é um étimo. Outra curiosidade é que em hebraico a palavra Shadá, alegria, Ahad, união, e enigma, Shidá, possuem a mesma origem, o mesmo étimo. Isso ocorre porque o enigma, né, o Shanadex, o enigma, se inicia com o narrador se distanciando do seu interlocutor no momento em que propõe a charada. Todavia, a charada termina quando a solução do enigma é anunciada, o que reúne a ambos. Eu comentei isso hoje com alguém, não sei se foi com o Rafa. Eu lembrei de um versículo. Que fala assim, engraçado, quando a pessoa ela fala assim, com quem que eu comentei isso hoje? É tipo assim, ô gente, tal coisa. Aí você fica assim, tal coisa, que tal coisa. Agora eu não estou lembrando exatamente, mas estou tentando Você colocar uma não coisa. sabe qual é a tal coisa. Que tal coisa é essa? Tal coisa. Não, tal coisa. Estava tão Por óbvio. exemplo, razão áurea. Sabe o que é razão áurea? Já ouvi falar. Isso tem a ver lá com aquele cara lá do... Ou proporção áurea. É, a proporção lá. Ele que gosta desse cara aí do caracol lá. Fibonacci. Como é que chama o rapaz lá? Fibonacci. Fibonacci. Tá em todo lugar. É tudo. A gente veio conversando sobre isso dentro do carro. Como... Parece que a gente veio de longe. Você diz a assinatura. Horas de conversa. Mas como nossas conversas são densas. Como que a gente é panguá e tropeça nas coisas e não vê que a solução às vezes é a planta que você pisou. Está tudo tão óbvio que na realidade o que nós temos hoje de conhecimento de tecnologia, de ciência, é fruto de um idiota que acordou. Entendeu? É uma percepção. É algo que estava lá há milhares de anos. Por que é que você falou isso? Porque ele está lendo um livro que chama Poder do hábito. O Poder do Hábito, que fala sobre hábito. E é uma coisa poderosa essa questão de hábitos. Como é que é? É o desejo, o gatilho, a rotina e a recompensa, né? O poder do hábito. E aí, à medida que ele vai lendo um livro, é um livro escrito por um não cristão, mas como você tem o Espírito Santo, você tem uma luz maior do que um não cristão, né? Porque a gente tem a mente de Cristo. Ele fala, engraçado, como que muita coisa que esse cara fala se encaixa em princípios bíblicos. Porque na realidade o que esse cara que escreveu um livro desse tamanho falando sobre hábito, o poder do hábito, ele pôs por escrito algo que ele viu, ele acordou e percebeu. Mas é algo que já estava aí há muito tempo. Que Deus já fez assim há milhares de anos e a coisa já está rodando desse jeito, o programa está rodando há muito tempo. Só que alguém agora acordou e percebeu e viu, mas que já tinha escrito aqui há muito tempo também. E Deus já está te dando os toques, as curas e como é que você conserta e lida com aquele tipo de situação, sem necessariamente ter escrito um livro, O Poder do Hábito. Aí o cara vai e percebe uma coisa, esse bobeiro ele vai acabar vindo para cá e daqui vai acabar indo para Jesus e Jesus vai acabar indo para a glória. Porque não tem jeito do conhecimento que a gente adquire e percebe pelo empirismo, pela percepção das coisas, te levar para uma conclusão diferente do que já está revelado. Porque o que está revelado foi revelado pela pessoa que criou tudo. E que criou inclusive os princípios. Quem reside todo o conhecimento. Exatamente. Bobo é a pessoa que crê que um dia vai conseguir criar um argumento que anule a revelação. A revelação não depende do conhecimento, mas o conhecimento não tem como desafiar a revelação. Não, e muitos sábios já tentaram fazer isso e não conseguiram. Não, quebra a cara. Converter ou ficar doido. Ou nega, ou morre negando, Por exemplo, mas sabendo que está errado. Eu não sei se... A autocrítica. Eu não sei qual o fundamento que tem, mas já falaram, já vi notícias sobre o Davi, né, que no final da sua vida ele nasceu de novo. Ele reconheceu que tudo que ele tinha, os livros, tudo que ele tinha falado, estava
Cristo. Porque os céus proclamam a glória de Deus, e a criação também. E se um cara ele teve a competência, né, e o tino de ir lá ficar escrafunchando o que Deus criou, ele viu Deus de alguma forma ali. Entendeu? Pode ser, isso é possível. É o que o Clésio chama de o primeiro evangelho. A própria natureza. É Romanos capítulo 1, 21. Revela o Mas o poder comentário tem nada e a a ver com divindade isso. de Deus. Mas tem também conversão. Mas já surgiram tantos. Einstein. O Einstein é Einstein, judeu. o Einstein, era dele mesmo que eu ia falar. Eu não sei como a gente pensa que não sabe, mas é claro que através da palavra de Deus, ele fez os cálculos matemáticos dele e ele falou da volta de Jesus Cristo em 2029. Você já viu esse estudo? Não. Do Einstein. Me interessa muito. Ele fez. Einstein. Cadê? Onde é que está o PDF, o MOB? Eu vi na Pesquisa que você internet. vai ver, tem vários. Eu vi isso no Discovery. Mas aí você tem que Discovery, ver. Links, me mandem links, me mandem Você tem que blogs. ver os seguros. Você sabe que tem tudo. Não, que esses caras muito inteligentes, tipo Einstein e outros aí, acabam Foi chegando nessa conclusão mesmo. que é Foi nesse programa que 2029. eu vi que ele converteu que depois de tanto ele estudar o universo, ele não vê outra coisa, não. Ele Os converteu. céus proclamam a glória de Não, Deus. ele tem toda a explicação. Se não, isso falando de Discovery. Discovery Channel. Eu vi, eu tava assistindo com o Joel. Muito me interessa. A gente queria gravar um Eu negócio só tô só que não tinha- falar isso há um tempo, eu achei que Anota você já o nome. sabia. Eu achei que você já sabia. Não, disso. do alemãozinho austríaco, eu não sabia. Não. Porque é judeu, são. Ele é. judeu, né, irmão? Já tem muito tempo. Judeu isso. e alemão. Que é o meu caso, né? Eu sou descendente do Abraão Juncker, que abortou aqui em Teófilo Otoni agora em 1858. Daí, Agora há pouco. Carlos, e o homem, o pessoal falando, já tem vários estudos sobre isso, o homem, ele só usa 10% da sua capacidade. Como já dizia o Raul Seixas. Né? Não, mas... Não, imagina se o homem usasse 100% da sua... Com 10% ele cria tudo isso que nós vimos Eu hoje. acho que foi limitado exatamente para não dar estrago. Né? Nossa! Ou foi em Babel, ou foi na queda, é um ponto passado. Mas vamos voltar aqui à nossa espada afiada. Outra curiosidade é que as palavras alegria, xará, união, ahad Eu tinha uma pergunta. e desculpa. enigma, shidá, Não, porque na hora que você é falou pertinente ao assunto. do assunto. Quando você falou a palavra enigma aqui, É o um enigma. dos sinônimos, eu não sei se tem a ver, mas eu lembrei daquele do mistério de Cristo em vós. Não tem nada a ver com essa palavra não, né? Enigma e mistério. Exterior. Não, por causa de Cristo em vós, o mistério. Esse é o- São vários vocês são mistérios que mistérios. existem no Novo Testamento. Mas Tem o mistério da união do marido com a esposa, mas tem um negócio do mistério do... Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses Sim, 1:27. tem vários mistérios. Tem um Mas mistério. está relacionado com essa palavra ou não? Não. Era isso que eu ia perguntar. É uma outra conotação. Esse mistério, da forma como Paulo usa nas cartas dele, que ele fala do mistério da iniquidade, do mistério da união de Cristo com a igreja, do mistério da união do Espírito Santo com o corpo do nascido de novo, do marido com a mulher e alguns outros mistérios aí, o mistério da piedade. O mistério, o sentido que Paulo usa mistério é no sentido de que antes não tinha sido falado nada, agora eu estou falando. Entendeu? É apenas algo que é mistério Paulo usa mistério com o sentido de inédito. Ah, tá. É algo que é inédito. Não é algo que é escondido. É algo que apenas não tinha sido falado antes. Não é igual parábola, né? Não, É pra ser é descoberto. algo, não é algo que está sendo escondido ou que foi escondido. É algo que não se falou nada antes. O mistério da igreja, por exemplo, já estava no coração de Deus, só que Deus nunca tinha falado nada a respeito desse assunto antes. Mas estava nos planos dele falar, e na hora certa ele falou. Entendeu? O reino misterioso. Eu também. Mas vamos lá. É o reino misterioso, Mateus 13. Possuem a mesma origem. Isso ocorre, isso eu já falei, né? Enquanto o enigmeiro não conta o sentido do enigma, o enigmado fica panguando. Mas depois que o enigmeiro conta o sentido do enigma, o enigmado fala, agora eu sei, mas também porque o outro falou, né? Aí deixa de ser enigma. Aí deixa de ser um enigma. Isso nos lembra o costume de Cristo de falar por meio de parábolas. Atitude que irritou a muitos, mas trouxe força e esclarecimentos para aqueles que buscaram compreendê-las. Muitas vezes Deus nos deixa passar por tribulações que geram em nós dúvida e desesperança. Num primeiro momento, eu diria. Aliás, eu até estava... E todos são sujeitos, inclusive o pastor. Sim.
eu gosto, enquanto você está pregando, de anotar o que eu chamo de pílulas de insight da sabedoria. São o que eu mais gosto de anotar quando alguém está falando, até eu mesmo, porque é o Espírito Santo que usa. Se você se predispõe a ser usado por Deus, o Espírito Santo vai falar de alguma maneira. É quando a pessoa fala, um pregador, o Norma, já anotei, do Norma, do Cliff, de você, de mim mesmo, de irmã, da Elaine. A pessoa fala uma coisa que ela não premeditou, tipo assim... Isso acontece muito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o Espírito Santo que falou essa, viu, Pedro? Isso não é você, não. Eu gosto muito porque sai aquela coisa muito condensada e muito iluminada. É uma pepita, é um ouro ali, é uma coisa bacana. Teve uma que você falou mais ou menos recentemente que eu tenho anotado, que eu às vezes gosto de folhear várias pregações em seguida e vendo que apesar de terem a distância de semanas ou de meses, parece que é um discurso só. Entendeu? E aí tem aquelas frasezinhas isoladas, meio que vai formando uma outra, a pregação das pregações, vamos dizer assim. O supra-sumo. E uma das fazendas que eu gostei até de mostrar ela para o Rafa hoje, que eu achei interessante, é falando assim, que está falando aqui da tribulação que gera insegurança, ou dúvida, ou desesperança nesse sentido humano, é que o caminho que Cristo tem para você, ele pode ser até desconhecido e misterioso, mas ele é seguro. Você pode não saber o que vai acontecer amanhã, mas você pode descansar que é o amor de Deus que está agindo. Então você pode relaxar e se sentir seguro. Porque o problema de viver sozinho, sem ser nascer de novo, sem Deus, é que você vai virar uma esquina e você não sabe o que está ali. Eu posso até virar a esquina e bater o carro, mas aquilo ali é o plano de amor de Deus para a minha vida. Então eu posso descansar naquilo e ficar seguro, porque Deus está trabalhando. Uma outra pílula que você soltou também, você falou que Deus nunca vai nos abandonar no meio de uma caminhada. Então a nossa caminhada começou com o novo nascimento e vai até o arrebatamento, a morte. Então você nunca vai estar sozinho. Não vou estar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Conhece essa? Feliz estou, amém. Eu sou feliz. Agora vou cantar. Ah, essa refrão mesmo. Eu lembro esse refrão, mas eu não estava lembrando. Mas não vou estar sozinho, agora eu sou feliz com Cristo. Só o refrão que eu... Há 30 e tantos anos atrás. Mas é mais ou menos isso, ó. Deus permite que você passe a tribulação. Eu fico pensando que parece que às vezes Deus é sádico, mas não é, ele é sábio. É a segunda vez que eu falo isso hoje. Está virando pílula. Deus não é sádico, ele é sábio. Aquela questão do Lázaro. Ele tinha um propósito gigantesco com a ressurreição de Lázaro. Né? Mas ele ficou sabendo, ó, o seu amigo está doente. Beleza. Ele podia ter descido imediatamente, que ele nem tão longe assim ele estava, e ter ido lá e curado o Lázaro, antes dele morrer. Mas ele queria que Lázaro morresse. Mas Deus é soberano e ele está administrando a questão. Os discípulos que estão com ele, uns estão sem entender por que Jesus está enrolando tanto para descer para procurar um amigo dele, que era um amigão, um amigo do ciclo íntimo dele. Os outros morrendo de medo que Cristo descesse, porque ele já sabia que já tinha aquela foto lá de Jesus assim pregado no templo. Né? Procura-se vivo ou morto. Né? Tinha todos os postes de Jerusalém, tinha lá a foto de Jesus. Tanto é que teve um até falando, lá vamos nós descer para morrer com ele. Não sei se foi o Tomé, quem que foi. Falou assim, não, você está doido, nós vamos descer para o buraco, para a toca do leão, você está louco. Né? Lá vamos nós. Então uns torcendo que ele não fosse, outros sem saber por que ele não vai. A Marta e a Maria lá em Betânia falando, cadê Jesus, gente? O recado não chegou não, será que ele não deu um e-mail hoje? Caramba, cadê o homem? E com isso, nesses 2 ou 3 dias, né, que ele demorou, 4 dias que ele demorou por lá, Marta e Maria devem ter pensado, Jesus pisou na bola, ou ficou triste, ou ficou ansiosa, ou ficou angustiada, ou ficou deprimida, ou ficou em dúvida, ou ficou preocupada. Cadê a consideração que Deus tem com o intelecto e com as emoções das pessoas? A gente tem que descansar, que sabe o que ele está
fazendo. Eu estou seguro, estou tranquilo. Não vou nada. Eu vou ficar de boa, Jesus. Acho que parou. Não, parou. Vai parar sim. Tá bom. Ih, hoje tem muito tempo, hein? Com Cristo. A viagem pra... essa lá da época do aniversário lá. A viagem a Jerusalém. Também lembro. É esse clima que eu estou querendo criar nesse parágrafo aqui, ó. Muitas vezes Deus nos deixa passar por tribulações que geram em nós dúvida e desesperança. Agora vocês entenderam, né? Nesses momentos, não entendemos o que está havendo. Não compreendemos porque aquilo está acontecendo conosco. É como uma charada. É como uma shidá. Um enigma. Né? O inimigo, tchan, é a hora do inimigo, né? Imagina o tanto que ele falou na cabeça dos apóstolos, da Marta, da Maria, até do Lázaro lá nos 4 dias finais dele. Quanta dúvida, quanta João Batistada ele deve ter colocado. Né? O João Batista falou, és tu aquele que havia de vir ou nós esperamos o outro? Porque eu não estou entendendo o plano. Era pra gente, agora ou é depois? É pra gente sentar no trono, eu estou no cárcere, você está perseguido. Alguma coisa deu errado. Ele não estava Tá entendendo. no script isso Mas aqui. o legal disso é que isso está mais ou menos de alguma coisa que a gente conversou também. O legal disso é que aí o coração se revela. Você descansa ou não descansa? Você confia ou não confia? Você só canta, eu só confio ou não confio porcaria nenhuma. Você só canta. Você só canta. Confia ou não confia? Não, confio em fazer figuinha, eu só confio. Mas isso, Pra dar certo. esse nhenhenhá todo é tudo para preparar para o seguinte coisa. Qual que é? Porque nesses momentos o inimigo vai atacar. A Marta, a Maria, eu, você, todo mundo, João Batista. A coisa está meio pantanosa, a coisa está meio nevoada, a coisa está meio dúbia, a coisa está confusa, a coisa não está muito clara, eu não estou entendendo a ação de Deus nessas circunstâncias. Eu estou citando essa situação, mas ele se aplica a 200 bilhões de situações. Né? O inimigo é óbvio que ele vai aproveitar essa circunstância. Esse é aquele momento oportuno. Lembra que quando ele tentou, Jesus não deu certo, falou, vamos embora, vai chegar uma hora. Me aguarde. Né? Vai chegar uma hora em que a coisa vai ser mais propícia, vai ser mais oportuno para eu conseguir o que eu quero. E esse é o tipo de circunstância que é óbvio que é oportuno para Satanás te atacar. Aí o que você tem que usar? É o campo da batalha. Qual que é a espada afiada? O que te fortalece? O Lázaro, a alegria do Senhor. Nossa, não. O Lázaro está morrendo, lá, Jesus está sumido, não sei o que está acontecendo, lá, eu só confio, a vaca está indo pro brejo no Senhor, o carro bateu, sigo, entendeu? É isso que eu estou querendo. Mantenha o foco na alegria do Senhor, senão você vai fraquejar. É nessa hora que você precisa estar alegre. Tomei chicotada. Tô lá no cárcere. Do underground, né? Sofrendo. Tô cantando. Tô nem aí. Foi por falta de alegria que Batista fraquejou. Ou quase fraquejou. Porque Jesus mandou o remédio para ele. Ele mandou a profecia. O que a profecia fala? Que quando o Messias é o cego vai ver, Está acontecendo, não está? Então socado. É porque João perguntou, ele é aquele que ia de vir ou devemos esperar outro? Aí Jesus mandou um recado, vai lá e fala com João o seguinte, que os cegos veem, os mudos falam. Ele mandou a palavra. Exatamente. Então quando você ele cortar, convidado a circunstância, mas da palavra você não pode. quando ele cortar a cabeça dele, ele estava seguro de que tinha cumprido a sua missão. Exatamente. E mais consolo, inclusive, João, ele mandou falar que nascido de mulher não existe outro maior do que você na terra, mas você é o menor no reino de Deus. Vai ser o Nelson Ned do céu. Mas vamos lá. Nesses momentos não entendemos o que está havendo. Não compreendemos por que aquilo está acontecendo. É como um enigma. O inimigo usa essa ocasião para tentar enfraquecer-nos e tirar a força da nossa alegria. Todavia, o Senhor, ao derramar sobre nós o seu Espírito Santo e ensinar-nos o significado de tudo que está acontecendo, faz com que experimentemos uma reunião poderosa com Deus. Parece coisa pentecostal, né?
poderosa com Deus, momento em que exultamos de alegria por ter desvendado o enigma, por descobrir o que estava realmente acontecendo, o que estava por trás disso tudo. Depois que tudo passa. Quando Lázaro saiu de lá pulando, rolando, aí a alegria... Ah, Jesus, agora eu entendi por que o senhor demorou. O senhor queria era ressuscitar ele, não era curar, entendeu? Entendeu? Acho que esses... Não, é igual Por a que questão- enigma, alegria, força, tudo unido? É igual a questão daquela moça que a gente conversou no dia do evangelismo, que disse que ia suicidar. Que ela não entendia por que ela tinha perdido o emprego dela. Mas ela estava clamando a Deus para ficar livre daquela situação, das drogas e daquele mundo que ela vivia. E o emprego dela, ela é obrigada a fornecer isso. Mas Deus te livrou disso, mas era o meu emprego. Então, assim, né? A pessoa não... Não foi a resposta da oração. Foi a resposta de oração. Mas pra você ver como é que a mente que está tranquila vê e quem está na situação não vê. O engraçado É meio óbvio, né? que esse estudo de hoje sobre alegria e tudo, essa situação e tudo, ela é um espelho do que nós estamos passando essa semana, nossa família. É o espelho do que você já passou, está passando, Não, e todos nós iremos passar muitas E vezes. por isso toda a pregação a do gente fim do precisa, curso. sempre tem que passar por... E para mim está sendo um consolo, porque é amadurecimento. exatamente isso que foi a nossa atitude nesses dias. Nós não perdemos o foco. E o ideal é que não perca a esperança, senão você fica a alegria, senão você fica fraco. Tem que rir. Sempre rir, sempre. Não tem essa aí também? Sim. É muito óbvio, eu sei, quando está na situação é difícil. É difícil. Mas é o toque. Deus está te dando o toque. O único jeito de você sobreviver nessa situação é assim. É se alegrando. E você se alegra porque você está confiando. Ou senão vai ser do seu jeito mesmo. A vaca vai pro brejo, o treco só pode piorar. Porque se você olhar com os olhos natural a situação, você fica doido. Sim, por desespero. Por desespero. Por desespero. Paulo, por exemplo, experimentou essa angústia. Não, cara, só pegando carona. Nós falamos desse assunto também, do espinho. Porque o Satanás é muito sagaz. E quando nesse momento você está no fundo do poço, você não está entendendo blufa de nada, aí meus pensam, chuta o balde, desiste, vai ser bem sucedido, vai conseguir um grande trabalho. A mulher do Jó aparece para te falar, né? Só esse Deus e morre. Vai arrumar um grande trabalho, vai prosperar, vai pensar depois, deixa essas coisas de lado, né? Deixa que Deus levanta outros. E esses pensamentos eles são satânicos. Muitíssimo. E aí você chega no culto, tem 7 pessoas lá visitando pela primeira vez, fala, como Deus? Mas eu pensei que hoje é só quarta-feira, bem pouquinha gente, é só nós aqui. E de repente aí você fala, uau, Deus tem um chamado, Deus tem um plano. Mesmo no fundo do poço. Aí no final do culto, ainda vem um visitante no púlpito falar, olha, ontem Deus falou comigo sobre esse capítulo do fundo do poço. De Jeremias 38. Amém. Então para mim foi uma bendito seja o fundo do poço. E tudo fecha. Vamos atolar na lama. E tudo fecha com esse estudo de hoje. Para mim realmente tem sido um consolo até agora. Amém. Pelo fato de que fecha, né, Mário? Pelo que nós temos passado esses últimos dias. Então a coisa vai piorar para você ver. Paulo, por exemplo, tá bom demais, né? experimentou essa angústia, a angústia do que está acontecendo. Quando da ocasião do espinho que afligia a sua carne. De 2 Coríntios 12, 7. Que não dá para determinar o que é. Muitos teólogos tentam, né? Só sei que era algo... Até a Raquel hoje comentou, que já comentou isso lá na casa dela. Era a vacina anti-vaidade de Deus. Porque a igreja era um mistério. Deus não tinha falado a respeito dela antes. E Deus começou a falar a respeito dela lá pouco tempo antes da morte dele, quando ele deu aquele primeiro toque lá para o Pedro, olha, eu vou edificar a minha igreja. Depois ele começou a edificar a igreja a partir de Pentecostes. E ainda estava muito ali no limiar, a coisa meio que saindo do judaísmo, muitas questões foram debatidas, mas aí Deus chamou, levantou Paulo, e através de Paulo ele começou a acrescentar revelações. Ele começou a realmente clarear esse mistério, clarear o que é esse negócio de igreja? O que é esse negócio de igreja? E um dos principais instrumentos de Deus para explicar a igreja para o mundo, né, foi o apóstolo Paulo. Pode-se dizer que a metade do que se fala sobre a igreja foi Paulo que escreveu.
Colossenses, Romanos, Tessalonicenses, aquelas Timóteo, aquelas cartas todas. E isso é uma circunstância muito propícia para Satanás. É lógico, o objetivo de Satanás, como o Braudo sempre, é neutralizar o guerreiro, fazer com que ele se torne inútil. Né? Pare de orar, pare de tudo. Ele poderia usar isso como um gancho para fazer com que Paulo se tornasse uma pessoa vaidosa. Não, eu sou o cara. Porque demônio, quando era expulso lá, tem em Atos, fala assim, olha, eu sei quem é Jesus e bem conheço quem é o Paulo. Paulo, se Jesus tinha a foto dele em Jerusalém, Paulo tinha no inferno, né? Procura-se morto ou morto. Na foto dele, nas portas do inferno, tudo. Porque o Paulo causava um estrago. Paulo, se tinha eu até estava comentando isso hoje também com o Rafa. Se tinha alguém que Deus... Essa estrada é longa, né? Se tinha alguém, entre aspas, né? Se tinha alguém que Deus tinha a obrigação de bajular, era o Paulo. Porque o Paulo era um cara... Quando eu li Atos pela primeira vez, eu tinha poucos meses de nascer de novo, eu fiquei louco. Nossa, o Paulo não tem quem não leia Atos sem não sentir uma empolgação. Não sei se você já passaram. Atos é um livro empolgante, é um livro, nossa, como que a coisa acontece. Como é que Paulo era um cara prático e teórico. Né? Ele escrevia e fazia mesmo. E se abdicava de tudo. E então ele era um mega instrumento na mão de Deus. O que seria da igreja sem o apóstolo Paulo? Paulo praticamente deu continuidade no trabalho de Cristo. Né? Ele foi teve uma função fundamental na edificação da igreja. Aí eu tive já um dia até meditando sobre isso, mas se tinha uma pessoa que Deus tinha meio que, entre aspas, obrigação de bajular, né? Poxa, a Elaine passa, lava, cozinha bem, e eu ainda vou bater nela. Você vai tratar ela na paulada? Né? Porque Paulo, quando você abre o livro de Coríntios, ele fala assim, ó, o negócio é o seguinte, açoite não sei quantas vezes, nudez, o mar, fome, nudez, frio, perigo, que Deus, o que está fazendo com Paulo, gente? Paulo merece ser mimado. Chegou a matar Paulo. Deus tratava Paulo pelado, com frio, com fome, jogado, largado, açoitado, afogado, queimado, apedrejado, tá lá. Mas por que Deus permitia isso? Para o cara não era vacina anti-vaidade. Para ele, a gente não sabe que espinho na carne era esse, mas a palavra fala que era um demônio que esbofeteava ele. Ele era o sparring do inferno, né? O demônio treinava boxe satânico na cara dele. E para quê? Para ele lembrar, olha, eu tenho... Não, sparring é o cara que ganha dinheiro pra apanhar. Não, eu tô pensando naquele bonequinho sem braço. Treinar. Sabe aquele bonequinho sem braço? O cara ganha dinheiro pra apanhar. É mesmo, né? Você é o campeão mundial do boxe. Quem vai treinar com você? Só um saco de pancada. E é porque... era a grandiosidade das revelações, 2 Coríntios 12:7 fala, não é isso? É porque Deus falava tanto e fazia tanto através dele, para não correr o risco dele começar a sair da realidade e pensar que ele era alguma coisa, ficava um demônio esbofeteando dele, só para ele lembrar que ele era um comedor de feijão, e aquela outra coisa que vem depois do feijão, e tudo igual qualquer um, ele era um homem normal. Para ele você ficar esperto. Mas Paulo, se ele chegou a pensar como eu estou pensando aqui 20 séculos depois, se ele pensar assim, poxa, Deus podia me mimar um pouquinho, né? Afinal de contas, eu estou fazendo várias viagens missionárias. Eu estou dando sangue, literalmente, aqui, eu estou vestindo a camisa. O benefício que ele teve foi aquela condição de Tarso, de ter nascido em Tarso, foi um desfecho ali, foi um ato, foi uma condição única. Né? Foi uma luzinha. E a cidadania romana, né? Que livrou ele de uma morte dolorosa. Ele só foi decapitado, né? Não, decapitado é bom demais. Decapitado é o melhor. Todo mundo escolhia que decapitação. É igual a guilhotina francesa. Puf!
acho que não tem nem como sentir dor, a lâmina passa em 1 milésimo de segundo, passou pela sua pessoa. Você ficar, O problema você é a lâmina ficar estar enferrujada. o criminoso mesmo, Jesus é meter uma morte especial, mas tinha crucificados que ficavam por 3, 4 dias pendurados lá, sofrendo e agonizando. Não sei se vocês já leram a respeito desse tipo de penalização. Não, tinha aqueles, eu não sei se eram os romanos que faziam esse tipo de morte, que abria, a pessoa ficava puxando as entranhas para fora. Também, empalar, né? É, Fincava lá pelo toin, né? E ficava lá agonizando. Mas imagina o Paulo nessa circunstância. Com o demônio lá, fazendo ele de esparrinho. Né? O que será que ele pensava a respeito dessa situação? A curiosidade surge quando percebemos que uma das palavras hebraicas para espinho mais uma palavra no rol da colcha etimológica, né? É shedek, que também tem a mesma origem dos termos shadá, alegria, ahad, união, afiado, shadá e enigma, shidá. Isso porque o espinho nos leva a uma condição de dúvida. Coloca diante de nós um enigma. Todavia, quando compreendemos o motivo pelo qual o Senhor nos permitiu que experimentássemos aquele espinho, recebemos uma alegria no Senhor e nossa união com Deus se torna mais sólida. É a situação do Paulo. Outra palavra hebraica diretamente relacionada com a ideia de alegria é shadar. Mais uma aí, que significa cercar, fazer uma cerca. Aqueles que estão verdadeiramente unidos ao Pai, e por isso experimentam a shadá, a alegria do Senhor, estão shadados, cercados pela proteção do anjo do Senhor. Salmo 34, 7, que todo mundo sabe de cor. Né? O anjo do Senhor se acampa Ao redor daqueles que os temem e os livram. Outra variação dessa mesma palavra sheder, que é espinho, significa quarto. Quarto. Que é um cômodo cercado, shadar, de paredes. Assim vemos que o quarto, sheder, é um local onde o crente pode buscar proteção ao ser cercado, shadar, pela presença divina e receber de Deus uma unção poderosa de alegria, shadar. A passagem de Mateus 6,6 é categórica sobre esse tema. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tudo isso dentro daquela colcha etimológica. Isso tudo, o fundo disso tudo é alegria. Você quer ficar alegre? A coisa está preta? Está espetando? Está difícil? Vai para um lugar chavado, cercado. Aí você busca a cura do seu shedek, que é espinho, orando ao Senhor, para você se sentir unido a Ele. Aí você se fortalece, aí você fica alegre. Aí é meio que uma anestesia, né? Você nem nota que o espinho está ali. Ou seja, o segredo é: curta a união com Deus, meditando no tanto que Ele te cerca, te protege e te guarda, para que você possa experimentar a força dEle e para que essa força seja manifestada em termos de alegria. Aí você sai de dentro do quarto, ninguém entende, né? É para você sair chorando, você sai rindo. O cristão que deseja, etimológico, o cristão que deseja obter de Deus a verdadeira alegria, shadar, deve buscar uma união com Deus, de modo que torne afiada, shadad, a sua comunhão com o Pai. Mesmo que através de um espinho, shedek, entrar no quarto, shedar, e buscar ser cercado, shadar, da unção e proteção de Deus. O que fará com que o Senhor nos coloque em seu esconderijo, kadad, e revele mistérios que estão em oculto, desfazendo enigmas, shidad, de nossa vida, trazendo uma renovação ou um renovo, shadash, especial, kadash, que nos fará entender o que é a verdadeira alegria, shadar.
Eu acho que... Viu como era difícil falar isso aquele dia com o Norman? Isso reflete exatamente A alegria do Senhor é nossa força, exclamação. no momento da ressurreição de Lázaro, né? Que no momento, a alegria que gerou no coração dos amigos dele, da Maria, da Marta, né? De ver aquele que eles achavam que estava morto há 4 dias, já fedendo, de repente sai pulando, Ou rolando? ou rolando, né? Eu creio mais que é pulando, né? Talvez. É. Porque Se ele estava fortalecido no Senhor, a alegria era tanta que ele saiu pulando. Então o versículo fala que saiu pulando, não? Não. Não, que ele saiu amarrado, os pés e a mão. Então ele não Os tinha pés como e a mão sair, amarrado, né? né? Tinha que pular. Então, Ele tava a amarrado. alegria desse... Pode ter sido rolando, né? mas não é isso Mas não. aí ele ia Você que cair. levantou essa questão. Ele ia falar que saiu rolando. Né? Mas ele saiu pulando. Acho que rolando é até mais fácil, não? Não, porque eu não sei como que é a sepultura, mas eu sei que é dentro de uma caverninha. É uma caverna. Mas não tem um lugar onde que fica tipo uma pedra, assim, que fica deitado Pode ali? ser. Por isso que eu acho que pode ter sido rolando. Porque na hora que ele falou Lázaro, Você acha que ele rolou lembra assim, da caiu no fita chão? do Cliff? Come out! Lembra? Acho que ele rolou e caiu no chão. Lembra do João inglês que a gente ouvia? Lazarus, come out! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés... Ele rolou Os daquela pés e a pedra onde mão, estava né? deitado, puf, caiu no chão, depois veio rolando pra fora. Né? Se ele, Ele só estava com o pé e a mão amarrada, ele não estava todo preso. se ele tivesse Então ele pode ter sepultado sentado de e pé, levantado. ou em pé, ou de pé, né? Ou em pé. Mas ele tava morto tem 3 dias, ele tava meio tonto, né? Levantar assim, pra dar aquele labirinto. E até o labirinto voltar ao líquido. Mas aí a ressurreição foi... Foi Ou tinha que estar lá pra Já ver. acordou até sem fome, Pena que não né? tinha Nem ninguém café pra- da manhã, ele tomou, já. Tira a foto. Eu acho que foi Filmar. um impacto tão grande para os fariseus que ali estavam, judeus. Muito. Igual estava Que, comentando outro dia, eu que acho você que ficou isso até é- preocupado, mas nas religiões lá do Oriente, o defunto só era considerado defunto depois de 3 dias. Porque ele saiu, é aí que eu creio que ele saiu pulando. Né? Ele está vivo mesmo, ele não caiu lá dentro rolando, não. Ele saiu pulando. Né? Aí imagina o impacto. Imagina Que isso? impacto para os fariseus judeus naquele momento, que eles ficaram sem reputação nenhuma. O que eles vão falar? Né? Aí eles chegaram lá para Anás, né? E falaram, peraí, nós vimos aqui, então não precisa morrer Quem antes. mandava no Sinédrio e, consequentemente, mandava no país eram os saduceus. Eles falavam, não existe ressurreição. Um defunto de 4 dias levanta. E essa história está espalhando, gente. Essa história está espalhando. É melhor a gente. Vai chegar É melhor lá. que um morra do que a nação Se toda você sofra. pensar humanamente falando, não é difícil você entender por que eles tinham tanto ódio de Jesus. E eles não Porque Jesus só expunha eles ao ridículo. Aí o alvo deles não era matar só Contrariava os Jesus, era matar interesses Lázaro também. De novo. É igual, a gente sabe que existe tráfico de droga dos flanelinhos. Eles estão ali, eles aproveitam e comercializam uma droguinha ali também enquanto tomam conta do carro. Desce. E nós sabemos também, né, existem insinuações de que as autoridades instituídas têm um conluio com essa questão, né? Com essa questão. Divide o lucro. Né? Existe essa possibilidade. Vamos supor. Vamos supor que pode ser que exista autoridade que realmente saiba do que está acontecendo lá no mundo do tráfico, permita e divida o lucro. As autoridades espirituais de Jerusalém, os líderes, né, a liderança judaica, os líderes espirituais, os fariseus, os saduceus, sabiam que não podia acontecer aquele tipo de comércio que acontecia no templo. Mas os fiscais do Sinédrio, de coletinha azul, né? Não tem uns da prefeitura ali, viu, camelô e fingiu que não viu nada. O cara lá vendendo pomba, não sei o que, as coisas lá na porta do negócio. Eles não deveriam estar ali. Aquele comércio que acontecia na porta do templo. Jesus chega, zeloso que era, falou, o zelo do Senhor consumirá, né, me consumirá. Ele chegou, fez um
embolou um monte de pedaço de couro e saiu descendo o reio, como se diz, mas só até para descer. Desceu o reino e todo mundo esparramou, meteu o pé nas barraquinhas, esparramou todo mundo. Ele fez o que a liderança judaica já deveria ter feito, ela não deveria nem permitir. Por que será que eles permitiam? Devia ter Uma comissão. devia ter uma comissão ali. Então, em uma semana, Jesus humilhou todo mundo teologicamente. É só ver lá, acho que é o capítulo 22 de Mateus, não é? 22? 22, 23. Humilhou, veio o fariseu, põe, rebateu. Vieram os herodianos, põe, rebateu. Vieram os saduceus com aquela pergunta, teve tantos maridos, quando morrer, como é que vai ser? Vai ser mulher de quem? Lembra? Todas aquelas questões que eles discutiram na última semana. Então detonou todo mundo teologicamente, filosoficamente, na prática também, acabou com o comércio deles e ainda por cima humilhou eles diante da nação inteira. Falou, não existe ressurreição. Opa, o Lázaro ali, como é que eu faço agora? Explico. Então eles morriam de ódio de Jesus, sem contar os 3 anos e meio que rolaram antes. A ponte vai lá, você não paga tributo, não. Vai lá, pesca um peixe, aí tira. Aproveita e paga para você também, viu? Eu sei que coisa! paga o meu é claro que Deus tem um propósito e Ele sabe, né? Mas ia ser muito interessante se Jesus também aparecesse no templo, né? Na frente das autoridades, depois que Ele ressuscitou. Ah, tá. Entendeu? E depois fosse e realmente não aparecesse mais, mas que realmente Ele pessoalmente. Ele vai fazer essa aparição lá no final da tribulação. Sim, porque tem uma... Então, pela reação deles lá, a gente sabe qual seria a reação dos outros lá. Desde agora não me vereis mais. Somente aquele naquele momento, em nome do Senhor. Não, mas imagina, eu penso, Carlos, que na estupidez que eles estavam indo, eles não iam... Mas eu tive até lendo um comentário. Isso, tá bom. Um comentário, tem 2 minutos no meu 5. Um comentário de alguém outro dia mesmo, que o Pedro, num discurso dele, no dia de Pentecostes, ele meio que deu, porque teve o sinal de Jonas. O sinal de Jonas foi a ressurreição de Cristo. Assim como ele teve, Jonas Você teve falando 3 em dias. Atos, o Pedro? Atos 3, mais especificamente no 3, 21. Eu tive lendo um comentarista que ele fala que a última chance que Deus deu para a nação, para a liderança especificamente, que o pastor falou, você falou aí agora, não, foi você, né, Leandro? Não seria bacana se Jesus aparecesse lá no templo? Mas não vou dar chance, só para falar, não me vereis, ele falar pessoalmente depois. Falei não para vocês que eu ia mais, ressuscitar? Não avisei para vocês que eu ia dar o sinal de Jonas? O Pedro, no discurso dele, logo depois do Pentecostes, ele fala, olha, é necessário que o céu receba esse Jesus, o Cristo que foi designado, até o tempo do Apocatastaseus, da restauração de todas as coisas, de quem Deus falou por boca dos seus profetas. Então, o discurso é longo, existe necessidade de arrependimento. Vocês têm que arrepender, eu sei que vocês fizeram na ignorância, mas se vocês arrepender, esse Messias que tinha que vir, ele vai vir. E foi uma das portas principais do templo, Sim. esse discurso. Ou seja, eu li esse, eu não sei se eu concordo plenamente, mas esse comentarista, ele fala que Deus estava dando aqui mais uma chance para a liderança judaica. Arrepende publicamente vocês todos, reconheçam que esse Messias, Jesus, que vocês mataram, e o fizeram por ignorância, e Deus está disposto a perdoar isso. Ele era aquele que nós esperávamos. E esse comentarista fala que se nessa ocasião, nessa circunstância, dessa pregação de Pedro, se a liderança, unanimemente, na frente da nação, publicamente, reconhecendo, realmente, ainda bem que Deus perdoa, porque está imputando isso como um pecado de ignorância, e existia provisão para isso também, reconhecendo que nós cometemos um erro, que aquele Jesus que nós matamos realmente é o Ramachia ben Davi, e esse comentarista crê que Cristo se manifestaria
algo pouco depois disso, para a nação. Não teria nem tido ocasião para a igreja. Mas se você ler depois o contexto posterior no capítulo 4, que ao invés de demonstrar arrependimento, viu, Elaine? Por isso que Cristo não apareceu lá no templo, isso tudo agora é culpa sua, por isso que eu estou estendendo essa explicação. Ele não apareceu na falei para vocês, olha eu aqui no templo. Que ao invés de se arrepender, eles prenderam Pedro e João e açoitaram. E falaram, vocês cala a boca, não fica falando desse assunto mais não. Ou seja, eles não estavam com vontade nenhuma de arrepender. E eles já tinham... Nem que Cristo aparecesse lá no templo, eles não iam se Mas eu estou querendo arrepender. dizer que se aparecesse... A eu reação acho que deles eles seria iam- de incredulidade. Exatamente, Não. mas eles... Pensei que você estava ventilando a Não. possibilidade de Jesus, perdão, Não. ele foi mal. O que eu estou querendo dizer é que quando Jesus falou, não me vereis mais, eu queria que ele tivesse falado isso tete a tete após a ressurreição. Não me vereis mais até aquele dia. Pois é, Mas mesmo assim, a reação deles seria de incredulidade. é claro. Assim como foi com Eu Pedro sei, e João, que mas prenderam os caras. Não, mas Eu acho que a querendo reação dizer- deles, dos judeus nessa situação seria, daqui pra frente, não, ainda bem, graças a Deus. Sai fora, Exatamente. porque ele já Vai estava embora. sendo, Não, ele já estava é sendo isso que eu considerado quero por dizer. força de Beelzebub. É isso que eu quero dizer. É. Isso que eu quero dizer. É que eles ainda por cima iam ser testemunha. Eles não iam ter como falar não roubar o corpo. Ia quebrar até as mentiras deles. Pois é, não, É isso que eu queria que eles ainda tivessem que ficar com isso na cabeça até a volta. Mas lá Não no que trono Jesus branco ressuscitou. eles vão... Mas eles estavam tão entendeu? cegos que eles tinham Isaías 53, Zacarias, eu eles tinham sei. toda a Torá hebraica, eles tinham o véu que foi rasgado, o terremoto que aconteceu, O Lázaro eles tinham o ressuscita. Lázaro, É. eles tinham o testemunho dos guardas que escorreram para. Eles tinham sei. tudo. Na realidade tem um texto de João que fala que eles sabiam que ele era o Cristo. Eles- Sabiam. a cegueira da incredulidade impedia Mas não de. ia ser fantástico? Como Não, diz o pra- Benito de Paula, seria muito bom, seria muito Não, e legal. alguns Não, mas ia ser fantástico. Eu não estou considerando nenhuma mudança da trajetória da igreja, não. Eu estou pensando lá na hora mesmo, que até na hora do discurso do Pedro que fosse, ou pouco após a ressurreição, quando eles estivessem lá deliberando como que eles iam resolver a questão de quem roubou o corpo, quem não roubou, paga aqui, paga para fulano, eles se manifestassem, mas em público, não em secreto para eles, mas para trazer para eles uma quebra de argumentos. E fosse realmente né? assunto. Entendeu? Mais um. Não, Mas assim, diretamente com aquela geração, isso que eu tô querendo dizer. Entendeu? Para dormir com aquele peso ali na cabeça, porque eles viram, não é ninguém que contou, não é o guarda que falou, não é, entendeu? E eles estivessem com isso ali. E eles sabiam tanto que eu creio que eles, por exemplo, tem alguns comentários que falam que o sumo sacerdote, depois disso, foi para uma fazenda, então não fazia, afastou de tudo, de todos, e ficou meio doidão. Porque eles sabiam que eles realmente tinha feito, mas só que a incredulidade não impedia um arrependimento porque eles estavam cegos, tinham olhos e não conseguiam ver. Talvez como o Judas, não teve um arrependimento, teve um isso mesmo. remorso. A incredulidade deles não era de que eles não acreditavam, mas de que eles não conseguiam se arrepender. Exatamente. Não, pois é porque eu tô com sentimento de vingança. E Mas foi- que Deus não tem. Que Deus não tem, eu sei, porque Deus Coisa feia, eu vou ficar com meu bilhão da conta. Não, então. não, O é pastor esse- não aprova. Não, é esse amor de Deus. Esse tá sendo muito filme de Hollywood. Não, mas é esse amor de Deus. Não, mas é sério. Porque é aquilo que você falou. Deus é sábio, ele não é sádico. Por isso que ele não apareceu assim dessa maneira. Porque ele já sabia, ele já conhecia o coração dele. Mas para os que já creem, ele apareceu e muitas vezes. Exatamente. Por que ele foi só para os que criam? Né? Porque ele já tinha aquela convivência, aquele amor, e ele não queria trazer mais condenação, ao contrário de nós, que a gente quer Ele trazer mais conhecia os peso. corações. Esse aí é um ponto bacana. Entendeu? Ele ia trazer mais condenação ainda para os Exatamente, caras. é nesse sentido que eu tô falando. Imagina que delícia, assim, eu tô sendo pecadora mesmo. Você vê que, viu, é tipo assim, Deus, Hollywood. que Deus não é assim. Mas, por outro lado, Eu não, é nesse sentido.
invertida, eu não estou pensando em mudança em nada Mas ele levava- Mas é interessante Você não está que, sendo sábia, você está sendo sádica. sádica, eu por sei. outro lado, Ele é advogado. por outro lado tinha Eu só tô Nicodemos. querendo dizer assim, pra quebrar totalmente, entendeu? É. Quebrar as pernas. É. Agora você inventa o que você quiser, mas você me viu. É, Você mas me viu? por outro lado, Tchau, hein? por outro lado tinha, por exemplo, Nicodemos, provavelmente quando ele viu Jesus carregando aquela cruz, ele devia estar lá com Isaías 53, né, o rolo do Isaías, lendo, uau, esse realmente é o Messias. Agora, mas, Eu só estou revelando aquilo que o ser humano mas desesperadamente sim, corrupto. A gente quer ver. Elaine, Nossa. por outro lado, também Atos, no início de Atos, fala que vários sacerdotes creram e fizeram parte da igreja. Convertidos depois da ressurreição. entendeu? Eu sei. Os líderes podem estar nessa, mas não sei. vai esse buraco junto com eles, não. Não, eu Os sei. cabos, os tenentes, os soldados, né? Eu Deixa sei. os generais, os capitães ir pro buraco, eu não vou não. Eu Fica sei. esse O esse fiel rasgado soldado. lá. O soldado. Amém. Então Deus É não hoje se- a noite do Eut? Hã? É hoje? Deu o quê? É hoje a noite do Eut? Não, ele Passou Não. 7 já queria ter terminado há muito tempo. Só estou. Não, é os meus 8 minutos que eu tinha direito, que atrasou com aquele papo aí de comida. 18 minutos? Na semana que vem, para fechar a alegria, nós leremos esses poucos versículos aqui, 3 páginas e meia de versículos, que provam, que demonstram, né, que vai haver uma manifestação de alegria no reino messiânico. No meu aqui são as páginas 5, 6, 7 e 8. Ou seja, semana que vem, menos discurso e mais versículos. Ok. Amém. Podemos Menos orar?